que é do Godoy, também. Também. Então, vamos ouvir a palavra pela irmã Mônica, que ela já orou, já se preparou para isso, e depois nós podemos ouvir mais um louvor, se houver tempo. Alegrar o nosso coração com os louvores. Tá bem, Auriane? Amém, amém. Então, vamos à Mônica. Pai do Senhor, irmãs, tudo bem com as irmãs? Sou grata a Deus pela minha vida, a vida da minha família. Quero agradecer também a vida da nossa pastora irmã Raquel, nosso pastor Valdeni, pela oportunidade que temos de estar aqui cultuando junto com as irmãs e de poder falar um pouquinho da palavra. Eu estava até ali pensando na cozinha. Eu gosto muito de falar, irmãs. Falar. Gosto muito de falar sobre a palavra, mas eu tenho vergonha, viu, irmãs? Eu sou um pouco tímida, não parece, mas eu tenho uma timidez. Lá no fundo fica, né, aquele pingo de timidez. Mas o Senhor, Ele é bom, Ele tem nos dado essas oportunidades e nós vamos sim aproveitá-las. A palavra que o irmão Raduan trouxe semana passada, ela ficou assim, irmãs, queimando no meu coração, porque foi algo que eu dormi falando com Deus. Como eu posso ser útil, Senhor? Como eu posso usar aquilo que o Senhor tem dispensado a minha vida para as pessoas? E eu sempre, às vezes, coloco algumas frases nos meus status do WhatsApp, e o Senhor, Ele colocou, né, para eu também estar deixando, né, falar um pouco nas minhas redes sociais. E assim, morrendo de vergonha, mas eu estou tentando desencadear o projeto que Deus colocou no nosso coração, lá no Instagram. E algumas tardes nós deixamos um pouco da palavra de Deus e que ela alcance os corações. Alcançar os corações, aí já é a parte de Deus. A minha parte é só deixar. É semear. Nós vamos editar uma palavra, que inclusive eu falei ontem também, esse tema no Instagram, tá no livro de Jó, capítulo 29, o versículo de número 3. Jó, capítulo 29, verso de número 3, que diz assim: quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Essa passagem, esse capítulo 29, Jó, ele está recordando de tudo aquilo de bom que aconteceu na vida dele. Ele lembra do sucesso que ele tinha nas diversas áreas de sua vida, na área espiritual, na área familiar, na paternidade, na sua mocidade, no seu desenvolvimento como educador de seus filhos. Ele lembra sobre a sua casa ser um santuário a Deus, onde o seu lar, ele tinha ali na sua tenda um segredo de Deus guardado. Ele começa a recordar e a falar das suas finanças, que estavam bem desembaraçadas. E assim, nós estamos vivendo dias em que muitas finanças estão bem embaraçadas, né, irmãs? Estamos tendo grandes dificuldades pelo momento que estamos atravessando. E Jó, ele começa a dar seus dias de regalo. Ele fala da sua moral, dos seus passos limpos, de como ele entrava e saía com facilidade. O versículo 7, ele fala que ele ia até a porta da cidade, ou seja, ele ajudava a julgar as causas, ele era bem visto moralmente pelas pessoas, ele ocupava uma posição de destaque, uma posição social elevada na sociedade. Ele tinha não só o respeito das pessoas que moravam ao seu redor, dos seus vizinhos, o respeito daqueles que moravam com ele dentro de casa, como ele também possuía o respeito de seus líderes, dos príncipes do povo. E ele começa a trazer à tona esse pensamento, por quê? Porque agora Jó, ele está enfermo. As irmãs lembram que lá no capítulo 1, Deus permite que o inimigo toque em Jó e que ele entre em um cenário de grande provação. E é muito interessante, irmãs, que quando ele fala, né, quando a lâmpada de Deus estava acesa sobre a minha cabeça, quando fazia resplandecer, ou seja, quando a sua luz iluminava a minha cabeça, ele lembra de todas as coisas boas que aconteceram a ele. E nós somos da mesma forma. Nós também somos assim. Nós trazemos, associamos a presença de Deus
as coisas boas que nos acontecem. Se tudo está bem, se nós temos sucesso, se nós temos prosperidade, né? Prosperamos em tudo que fazemos, nós então falamos, Deus está conosco. A lâmpada dele está acesa sobre a minha cabeça. Mas, quando as coisas ruins acontecem, nós falamos, ó, ele coloca bem aqui no capítulo, no versículo 3, quando fazia, ou seja, quando ela me iluminava. E nós também temos a mesma tendência que Jó. Quando ele sentia que a lâmpada estava acesa, ele socorria, ele prestava assistência aos pobres, aos necessitados, ele encorajava o desanimado, ele prestava assistência ao órfão, à viúva, ele agia em defesa de quem nada podia fazer. Agora, ele imaginava que por todas as boas obras que ele fazia, os dias dele finais seriam o quê? Seriam bons, iriam se acabar de forma boa. Jó não imaginava que ia passar por uma aprovação, por tudo de bom que ele fazia. Nós somos assim também, irmãs. Nós imaginamos, Senhor, mas eu sou tão boa, Senhor, eu faço bem, Senhor, estou sempre na sua presença, por que isso de mal está acontecendo? Senhor, eu oro tanto, eu jejuo, eu consagro. Por que essa aprovação? Por que essa dificuldade? Por que esse mal chegou até a porta da minha tenda? E aí, Jó, ele entra agora no impasse que tudo ia bem, vírgula, até o dia que resolveu Deus prová-lo. Até o dia, irmãs, que Deus nos permite ser provada, olha, eu vou te falar, é como se a nossa vida fosse revirada. É como se nós fôssemos colocados de ponta cabeça. É como se realmente a nossa casa ela virasse de pernas para o ar. É essa definição que eu tenho. Até o dia que Deus resolve ou permite me ser provado. E com Jó aconteceu e conosco também acontece. Agora, existem algumas verdades que estão nesse texto e que Deus ele quer nos trazer à tona essa tarde. A primeira verdade que Deus ele quer te revelar é que Deus não apaga e nem retira a lâmpada dele de sobre a tua cabeça, de sobre a minha cabeça, nos momentos em que ele nos permite ser provados. Ele não apaga e ele não retira a lâmpada dele. Nos momentos em que nós somos provados, que passamos por dificuldade, dor, perda, esses momentos, a lâmpada de Deus continua sobre a nossa cabeça. Essa é a primeira verdade. Deus não apaga e não retira. Eu quero que você frise bem isso. Deus não apaga e nem retira a lâmpada dele de sobre a tua cabeça nos momentos da sua angústia, de dor, de aflição e de provação. A segunda verdade que Deus quer nos revelar é que você não deve apagar essa lâmpada. Tá entendendo? A primeira é que ele não apaga e nem retira a lâmpada. A segunda é que você e eu não devemos apagar esta lâmpada de sobre a nossa cabeça. Existem tarefas que Deus ele delegou para mim e para você. E nós não podemos deixá-las de lado. Nós não podemos colocá-la à disposição de outra pessoa. Nós temos que realizá-la. A terceira verdade que Deus nos revela é que existem meios e ferramentas para se manter essa lâmpada acesa. Amém, irmãs? O fogo é Deus quem acende, mas o azeite quem tem que comprar é eu e você. O azeite quem tem, isso bem claro. Deus não vai descer do céu e fazer a minha parte. Ele não vai fazer a sua parte. É você quem deve fazer. Aí nós vemos aqui alguns meios, algumas ferramentas que existem para se manter essa lâmpada acesa. Nós vamos ver lá no livro de 1 Samuel capítulo 3, do versículo 3 ao 14, fala sobre a história do jovem Samuel, quando Deus o chama. E aqui nós podemos extrair 3 ferramentas, 3 meios que Samuel utilizou para acender a lâmpada e permanecer que ela continuasse acesa. Porque esse texto fala que antes da lâmpada de Deus se apagar no templo, Samuel, ele ouve Deus chamá-lo. Ele ouve por 3 vezes. Ele vai até Eli, porque ele não conhecia ainda a voz de Deus. Mas presta atenção. Ele ouve. Ouvir é o primeiro meio.
Depois, ele atende, porque ele vai até Eli tirar a dúvida se é ele ou não. E a terceira coisa, ele obedece quando Eli traz a instrução para ele. Então, tem 3 meios aqui, ó. É você ouvir, atender e obedecer. Às vezes, Deus nos chama, irmã. Deus nos chama durante o dia, Deus nos chama na madrugada, Deus nos chama quando estamos na pia, quando estamos no tanque, quando estamos limpando a casa, porque colocou aí, nós temos tempo para tudo. Bom, esse tempo eu sempre tive, irmã, porque eu sou do lar desde que a Radassa nasceu, há 7 anos, né? A Radassa tem 7 anos. Então, eu estou no lar desde esse tempo, 7 anos. Então, a minha tarefa é essa. As irmãs que já estão no lar não estão sentindo dificuldades nas suas rotinas, porque elas já são do lar mesmo. Agora, as que trabalham fora e são do lar, elas tiveram um pouco dessa dificuldade, né, de ficar em casa, de ter que associar uma nova rotina. Mas presta atenção, Deus te chama. Às vezes você está até assistindo um programa e Deus coloca no seu coração arder pela palavra, por um louvor, mas você não vai louvar, você não se retira para ler a palavra, você não se retira para o momento de oração. É Deus te chamando, é Deus me chamando. Vamos atentar. Vamos fazer como Samuel nos deixou aqui a proposta. Vamos ouvir, mas não ser somente ouvintes. Vamos ser praticantes, vamos atender e obedecer a esse chamado de Deus. O azeite ele deve ser adquirido diariamente para que essa lâmpada se mantenha acesa. E como que ele se mantém? Como que se busca esse azeite? Através da prática da oração, através da leitura da palavra e a prática da palavra, porque Tiago nos advertiu, não sede somente ouvintes, mas sede também praticantes. Não adianta só a gente ouvir, só a gente ler, só a gente buscar o conhecimento na Escritura, nós temos que praticá-lo. É uma disciplina a prática da palavra e nós devemos atentar para essa disciplina. Essa oração, nós devemos buscar esse azeite com jejum, devemos buscar esse azeite com consagração, com ofertas diante do Senhor. No livro do Êxodo, capítulo 27 e 20, versículo 20, diz que aquele candelabro por onde eram acesas as lâmpadas, eles deveriam ser limpos. Tinha que ser limpo e tinha que colocar azeite todo dia. Então, veja bem, Deus, ele garante que não tira a lâmpada de sobre a minha e sua cabeça. Agora, nós temos algumas funções para manter essa lâmpada acesa. E nós temos que cumprir com essas funções. Existia ali ferramentas para se manter aquele candelabro viável, para que ele acendesse a luz. Eu li um pouquinho sobre a espevitadeira, e a espevitadeira e uma outra ferramenta que era usada para se cortar aquele pavio, para que ele voltasse a acender novamente. Então, isso era feito, e ela espevitava. E a espevitadeira, apareceram umas imagens aqui para mim como se fosse uma tesoura. Em outras, ela é só espevitadeira e o apagador. É como se o apagador cortasse, a espevitadeira só apoiasse. E eu não sei como funciona bem a ferramenta, mas vamos lá. É uma ferramenta usada para cortar, para limpar, para tornar viável o candelabro. E muitas das vezes Deus ele faz assim conosco. Ele também nos espevita, ele também nos corta, ou corta algo de nossas vidas para que nós venhamos dar atenção para manter essa chama acesa. Tem coisas na nossa vida que impedem dessa chama ficar acesa, que impedem dessa lâmpada ficar acesa. E Deus começa a cortar, Deus vai eliminando. E nós vamos somente fazendo como Jó, relembrando, trazendo à tona e chorando muito, não é? Porque nós não queremos perder, nós não queremos que sejam tiradas coisas de nós, nós queremos ganhar, não é? Mas Deus, muitas das vezes, ele tem que fazer assim. Outra coisa importante sobre manter essa lâmpada acesa é que Jesus é a luz do mundo. E ele também disse que nós somos luz. Ou seja, se você é uma luz, você foi colocado em algum lugar. Porque no Evangelho, segundo Mateus escreve, ele diz que um candeeiro, ele não é aceso para ficar oculto embaixo da cama.
escondido dentro de uma casa. O objetivo de se acender um candeeiro é colocado num lugar alto para que ele possa iluminar. Então, você tem a função de iluminar alguém. Em como e quando, Deus sabe. Aproveite esse tempo, porque esse tempo também é tempo de se manter iluminado e é tempo de iluminar a outros. Abisai, numa das batalhas com Davi, quando Davi estava ali lutando com um grande gigante, Davi se cansa. E quando o gigante percebe que Davi se cansa, ele se coloca ali, ó. O inimigo, ele vem nos momentos da nossa fraqueza, nos nossos momentos de dificuldade, ele vem para nos atingir. Quando ele percebe que a nossa lamparina, ó, deu uma piscadinha, que tá lá, né, só no tição, só fumegando, ele vem, irmãs, ele vem para nos atacar. E esse gigante fez a mesma coisa, mas tinha ali um soldado por nome Abisai. E quando Abisai percebe, ele se coloca entre Davi e o gigante e ele mata aquele gigante. E ele fala, junto com seus companheiros, Davi, meu rei, nunca mais se coloque em perigo para que a lâmpada de Deus não se apague de Israel. Ou seja, os nossos líderes, as pessoas que nos lideram, os nossos pastores, também são lâmpadas de Deus nas nossas vidas. Essas pessoas são colocadas no nosso caminho para nos instruir, para nos abençoar, para nos orientar, para nos dar uma palavra. E essas pessoas também devem ser zeladas em oração, devem ser cuidadas, devem ser protegidas espiritualmente. As nossas dirigentes, as nossas regentes, os líderes de departamento, são pessoas que nós devemos estar cuidando em oração, irmãos, para que eles não venham se apagar, para que a luz que há neles possa refletir em nós, possa continuar causando esse impacto em nós. Então, esta tarde, irmãs, se você, como mulher, que é comprometida com o reino de Deus, né? Porque quem é comprometido com Deus é comprometido com o reino também, não dá para ser comprometido com Deus. Não estou nem aí para o departamento, não estou nem aí para a minha igreja. Não dá, tem que ser comprometido com o reino também. Tem que entender os seus papéis, né? As suas responsabilidades e deve-se executá-las. Então, se você é essa mulher, lá no livro de Provérbios, quero que as irmãs procurem aí junto comigo. Provérbios 31. Verso de número 18. A última parte desse verso, Provérbios 31, versículo 18, diz acerca dessa mulher virtuosa, cheia das qualidades, das qualificações. A sua lâmpada não se apaga de noite. Irmãs, quando a gente fala de noite, a gente fala de momentos ruins, de momentos de trevas, de momentos de dificuldades, de dor, de perda, de angústias, de enfermidades, e nós estamos vivendo este momento. É importante que a nossa lâmpada não se apague durante esta noite. É importante manter a lâmpada acesa. Lembre-se que lá no início nós falamos que Deus, ele não retira e ele não apaga a lâmpada, mas é o meu dever e o seu dever manter essa lâmpada acesa durante o dia e durante a noite também. E para se manter, né, essa lâmpada acesa, ou seja, atravessar a noite com a lâmpada acesa. Ainda que você durma, pensa, a lâmpada vai estar acesa quando você despertar. Ainda que nós estejamos, né, naquele soninho, às vezes espiritual, mas se nós temos ali uma reservinha do azeite polido, nós vamos ter luz, nós vamos ter claridade. Deus, ele vai nos despertar. Deus, ele vai nos incomodar, Deus vai nos espevitar, dar umas cortadinhas, e quando ele nos cortar, nós vamos perceber, eita, é Deus me chamando para acender a lâmpada, é Deus me convocando para colocar azeite, é Deus me incomodando para que eu venha acrescentar mais na minha vida. Então, que você use essa situação aí para acrescentar na sua vida. Eu tenho tempo demais e não sei o que fazer com esse tempo. Então, dobra o joelho e vai orar. Se a casa está limpa, se a roupa já está lavada, passada, irmãs, não tem mais o que fazer, vai orar. Vai ler a Bíblia, ore pelos governantes, ore pela sua liderança, ore pelo seu esposo, ore pelos seus filhos, ore pela nossa nação, porque as coisas, irmãs, estão apertadas.
e não estão apertadas, porque por um acaso não. Deus está espevitando o Brasil, Deus está cortando um pouquinho de nós, evangélicos. Algumas coisas Deus tirou, filtrou de nós, para que nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento da sua vontade. E a vontade de Deus é que o segredo dele que foi tirado de dentro de muitas casas, o segredo que foi perdido de dentro de muitas tendas, volte a ser conquistado, volte a ser reparado. Muitas lâmpadas que foram apagadas, volte a brilhar novamente, porque tem pessoas que crescem muito. Às vezes, irmã, nós colocamos patamares, né? Aí você cresce aqui espiritualmente, mas não acompanha aqui o seu material, né? E às vezes você cresce aqui, ó, materialmente, e o seu espiritual não acompanha. Nós devemos manter esses patamares equilibrados. Esses patamares têm que estar em equilíbrio. Você não pode pender a balança para um lado e esquecer do outro lado, não. Você não pode somente se apegar ao secular e esquecer do espiritual. Você também não pode só atentar para o espiritual e esquecer do secular. Lembra que quando Jó fala lá no capítulo 29, ele fala de todas as coisas boas que ele realizava com a lâmpada acesa. Não é que Deus apagou a lâmpada de sobre a cabeça de Jó, é que ele permitiu que a lâmpada apagasse pelo momento que ele estava passando, pelo momento de dor que ele estava suportando. E acontece comigo, acontece com você também. Esses momentos de incerteza, esses momentos de treva chegam, irmãs. Por isso que Deus nos aconselha, vai buscar azeite. O importante lá para as 10 virgens, quando elas compram o azeite, era vigiar. Vigie, para que não falte azeite. Vigie, não se contente. Eu busquei ontem eu orei, hoje eu não vou. Não, irmãs. É diariamente. Ontem eu li a palavra, hoje já tá bom. Ontem eu diariamente. Sabe por quê, irmãs? Porque essa experiência de estar lá numa cama, de estar lá em coma, de estar lá apagado, sem você ter condições de expressar a sua emoção, expressar o seu sentimento, eu já passei, algumas pessoas já tiveram nessa posição incômoda, em que o médico te ceda, em que o médico vem e te coloca num suspense, né, que eles chamam de coma induzido. E ali no coma induzido, a sua mente não está presente. Você não pode louvar na sua mente, você não pode cantar na sua mente, você não pode lembrar de um versículo da palavra. Então faça isso nesse momento, ainda que o seu pavio esteja fumegando, deixa Deus cortar, deixa Deus tirar isso aí que está atrapalhando, para que essa lâmpada volte a brilhar, para que essa lâmpada volte a ficar acesa, porque você tem essa necessidade. Aleluia. Eu tenho essa necessidade. A luz tem que brilhar para que não somente eu seja esclarecida, eu seja beneficiada. Aleluia. Porque Jó não tinha benefícios próprios somente para ele, para sua casa. Ele diz claramente que quando a lâmpada estava acesa sobre a cabeça, ele era bênção para os outros, ele era luz para o cego, ele era olho para o cego, ele era pé para o aleijado, ele socorria a viúva, o órfão necessitado. Então, eu e você, nós temos deveres para com o nosso próximo. Muitas das vezes nós cuidamos aqui, do nosso umbigo. Nos fechamos no nosso mundinho, resolvemos as coisas do nosso mundinho e reclamamos o restante ou não socorremos a ninguém. E nós temos, irmãs, muitas responsabilidades. Deus quer fazer com que essa lâmpada ela seja acesa. Se Ele está falando que quer que acenda, é porque se apagou. Ou na minha vida, na sua vida, alguma coisa se apagou. E algo Deus quer acender novamente dentro de nós. Vamos nos permitir, irmã. Vamos nos permitir que Deus corte de nós algumas coisas, que Ele nos coloque, sim, em evidência, no alto. Né? Às vezes nós não queremos estar em evidência, porque quem está em evidência é alvo fácil. Né? Muito torna fácil. Alvo fácil, muito fácil. Mas saiba que aquilo que está refletindo em você não vem de você, vem de Deus. Então, Ele se garante. Ele garante você, quando ele te coloca em evidência, quando ele coloca você em algum lugar, em alguma posição para cumprir com o propósito, ele cuida. A irmã Silvia falou sobre o cuidado, e Deus cuida. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de todos nós. Mas não vamos ser
relaxados com a nossa responsabilidade. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Aquilo que Ele te entregou, Ele confiou que você cuidasse. Amém? Foi o tempo, pastora? Amém. Porque eu nem anotei Não, aqui. ainda tem. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Glória a Deus, irmãs. Deus, ele me incomodou com essa palavra desde ontem. E eu sentei por um tempo para estudá-la, mas não dediquei o tempo suficiente. E hoje, Deus veio novamente. Então, irmãs, Ele nos dá a oportunidade, mas chega uma hora que Ele vai começar a nos cortar. E quando Ele começa a cortar, irmãs, é dolorido, é doído, é sofrido. Vamos permitir atender a Deus nesses momentos. Vamos permitir ser canal de bênção. Vamos ser, sim, candelabros acesos durante o dia, durante a noite, dentro de casa, né? Dentro da igreja, porque ser candelabro na igreja é muito fácil. Ser dentro de casa, ser na vizinhança, aí é que está o quê? E Deus está nos dando essa oportunidade de cuidarmos de algo dentro das nossas casas. Amém, irmãs? Amém. Deus abençoe a sua vida, a vida da nossa pastora e a vida da Auriane, a vida das nossas dirigentes do Círculo de Oração. Que Deus continue abençoando a cada uma. Amém? Amém. Boa esta palavra. Graças a Deus por ela, pois veio nos animar, nos corrigir e nos levar à presença de Deus. É muito importante que nós estejamos atentos à nossa vida espiritual. É um tempo de reflexão, é um tempo de mudança de vida. É isso que Deus quer de nós. Não podemos deixar a nossa luz se apagar. O que será do mundo se a nossa luz se apagar? Vamos orar, pedindo ao Senhor que encha o nosso vaso de azeite nesta tarde e que nós possamos, a partir deste momento, viver uma situação melhor, uma situação espiritual melhor diante de Deus. Que o nosso nível de azeite se eleve. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra ao nosso coração. O Teu Espírito Santo tem falado profundamente em nós, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua presença em cada uma das irmãs que estão aqui em oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor as encha da Tua palavra, da Tua sabedoria, para que cada uma possa manter a sua lâmpada acesa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, não se esqueçam do nosso compromisso. Amanhã, às 20h30, às 8h30 da noite, até às 9h. Meia hora de oração pelo Brasil, por causa dessa pandemia, pelo nosso setor e pela vida de cada um dos seus filhos. E depois, às 23h30 até às 24h, com todo o Brasil. Vamos abrir a nossa boca em clamor, o nosso coração diante do Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos recompensar com as suas bênçãos. Amém. Auriane? Sim, Raquel, 1 minuto e meio. Ainda sei. Tá certo. Tem alguém que queira falar rapidinho? Entrou bastante pessoas agora. Glória a Deus, Auriane. Que o Senhor abençoe a Amém. cada uma. Amém. Que o Senhor recompense a cada uma. E que na semana que vem
se não for interrompida a quarentena, estaremos aqui de volta para mais uma porção da palavra de Deus ao nosso coração. Amém. Amém. Será na quarta-feira, viu, irmã Raquel, que eu estarei aqui. Tá bom, no nosso dia mesmo, né? Isso. Na quarta-feira, Oriane. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todas. Giane. Deus abençoe a Giane, que está lá na retaguarda também. E todas que estão trabalhando. Em nome de Jesus, né? Sejamos todas abençoadas. Até quarta, se Deus quiser.